Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Paladino Anjo aqui na área, trazendo para vocês mais um comparativo no Vou de Qual Jogo? E hoje eu vou comparar dois jogos aí, que um é reimplementação do outro. Eu vou comparar o jogo Kylos com o Kylos 1303, o jogo clássico de 2005 contra o jogo que foi lançado agora em 2019, com algumas alterações que podem agradar ao público e desagradar a muito fã aí do Kylos. E a ideia é trazer essas diferenças aqui para vocês. Antes de mais nada, quero convidá-los a vocês irem lá na Bravo Jogos, nossa parceira aqui do canal, para conhecer o seu acervo e, se quiser, é claro, comprar o seu novo board game lá. E para ajudar o canal também é bem simples, basta clicar no link que está aqui da Bravo Jogos e comprar por esse link que você vai estar ajudando o canal BGG2 aí. Bem tranquilo, bem fácil, né? Então clica aí no link, vai lá conhecer o acervo, cara, é de confiança, a Bravo Jogos é sensacional. Prontinho, momento marchas. Errou. Prontinho, mocinho. Uma hora depois. Tinha um momento merchandising feito, plim plim. E agora vamos a esse comparativo. Se você já conhece o quadro aqui, você bem sabe que eu sempre pego dois jogos que têm temas iguais, ou o mesmo designer, ou que tem alguma similaridade entre eles, eu vou comparando, tirando ali o que está diferente de um e de outro. Nesse caso, os jogos eles são muito similares, têm muito do seu DNA, mas o que eu quero colocar para vocês aqui é para vocês depois, ao final desse vídeo, perceber que o Kylos de 2005, apesar de você sentir ele ainda no 1303, acaba que podem ser jogos totalmente distintos um do outro, devido a essas pequenas alterações que foram feitas de um jogo para o outro. Beleza? Vamos então começar o comparativo aqui. Esses dois jogos eles permanecem a quantidade de jogadores, né? De 2 a 5 jogadores, mas já vai mudar uma coisa bem interessante aqui, que é a questão do tempo de partida. E isso por causa do trigger de final de jogo. Eu estou falando desses dois pontos já aqui juntos, porque eles se diferem de um para o outro e, consequentemente, vai impactar a questão do tempo de partida. Como é que acaba o jogo no Kylos lá de 2005? Lá nós temos duas peças, que é a Provost e o Mineiro. Agora não lembro qual que é o nome do outro, gente, mas é um maiorzinho e um menor, sendo que o Provost é aquele que funciona nos dois jogos dessa forma, né? Somente as construções que estiverem atrás dele é que vai funcionar. Então você vai andando com ele e no tabuleiro tem 3 marcas, né? Que vão fazer até as 3 pontuações lá no castelo, né? Na construção de Kylos no jogo. Quando ele passa a última marca, aí a gente faz o trigger de final de jogo. Isso pode demorar várias e várias rodadas. Os jogadores eles têm esse poder de rushar o jogo ou não. No Kylos 1303 não existe mais esse segundo personagem, apenas o Provost. E agora o jogo é sempre jogado em 9 rodadas. Chegou na 9ª rodada, acabou o jogo. E aí o tempo de partida difere entre eles. O Kylos 1303, ele vai demorar ali em torno de 60 a 90 minutos no máximo, dependendo da quantidade de jogadores. Enquanto que o Kylos, dependendo da quantidade de jogadores também, pode chegar a 2 horas, 2 horas e meia. Na verdade, uma partida de Kylos aqui, geralmente vai demorar 120 minutos. Essa é uma primeira grande diferença. A outra que nós temos, eu já vou colocar aqui, é com relação à construção lá no castelo. E, consequentemente, também já vou falar junto dos favores que tem em cada um desses dois jogos. Como é que funciona lá no Kylos? Você pode pegar e alocar um dos seus trabalhadores, quando você está no momento de alocação de trabalhador ali, e depois você tem que construir. Funciona da mesma forma nos dois jogos aí, você tem que dar 3 recursos, sendo que pelo menos sempre um de comida. Pode fazer quantos pacotes você conseguir, 1, 2, 3. No Kylos, quando você vai colocando ali esses pacotes, vai colocando suas casinhas lá. E essas casinhas são muito importantes, que é um outro ponto que tem também, que é a questão da penalização, tá? Eu vou falar isso depois. Vamos voltar para esse lado aqui. Então você pegou lá no Kylos, eu fiz 2 pacotes, coloco 2 casinhas. Depois disso, eu vou ganhar um favor. Esse favor no Kylos, ele vai ser dinheiro, que você pode escolher ali, ou recurso, ou você vai andar numa trilha que você vai poder ficar construindo
uma construção de madeira, de pedra, uma residência e até mesmo um monumento. Já no Kailus 1303, ele funciona de forma similar, mas com diferenças significativas. A primeira delas é que você não coloca casinha nenhuma. Não existe essa figura de casinha ali quando você está construindo em Kailus. Você colocou o seu trabalhador ali, tem uma trilha de 5, você vai lá, coloca para ser o primeiro, o segundo, o terceiro, não importa. Você também tem 3 recursos que tem que ser diferentes, e aí você pode mandar quantos pacotes quiser. Para cada pacote que você coloca, você ganha 5 pontos de vitória no Kailus 1303. No Kailus, vai depender de qual estágio você está construindo, se é masmorra, castelo e portão. Eu não sei, gente, o nome certinho, mas é em cada pontuação, sendo que na primeira pontuação, que é a masmorra, que eu sei que o nome é esse, são 5 pontos, depois cai para 4 e depois cai para 3. Ou cai para 3, cai para 2, agora não lembro certinho, mas diminui essa pontuação. No Kailus 1303 não diminui, é sempre 5 pontos. E isso é uma diferença muito grande, porque independente da rodada que você esteja no Kailus 1303, você ir lá e você auxiliar a construção do castelo é uma forma de você ganhar uma pontuação muito alta. Os favores aqui também são totalmente distintos. No setup do jogo do Kailus 1303, nós escolhemos 3 construções, né? Uma inicial, uma de madeira e uma de pedra. Nós colocamos em cima no tabuleiro, onde fica essa parte de construção do castelo, e esse é um dos favores. Então o jogador ele pode ir lá, fazer uma daquelas ações, e depois pode pegar, se tiver ainda, um personagem disponível. Esse é um dos favores que você pode fazer. O outro é pegar um personagem que esteja com outro jogador. Eu também vou falar desses personagens, segura um pouquinho, porque isso é uma diferença totalmente coisa nova do Kailus 1303. Um outro detalhe também desses favores aqui no Kailus 1303 é que essas construções elas vão sendo liberadas dependendo da rodada que você está. Até a rodada 3, somente a construção inicial está disponível. A partir da rodada 4 até a 6, você vai ter a de madeira e a inicial. E a partir da 7ª até a última, todas as 3. E isso conta bastante porque, geralmente, as construções de pedra são bem mais poderosas que a de madeira e principalmente a que a inicial. Isso vai moldando em que momento o jogador ele vai lá fazer essa construção de Kailus, que às vezes não vale a pena ir naquele momento para ganhar um favor que não é tão bom, bem como esses personagens, que podem ser personagens que vão auxiliar a estratégia dele durante as primeiras rodadas ou no final do jogo. Então você já vê que são coisas bem distintas ali, né, de favores de castelo, como funciona. Só que tem um outro detalhe aqui, que é isso que impacta bastante, e é um dos fatores que pode fazer com que alguns jogadores comecem já a olhar de cara feia para o Kailus 1303 ou aplaudi-lo, que é a questão da penalização. Não existe mais penalização no Kailus 1303. Se você vai lá, você constrói, bem. Se você vai lá, você não constrói, amém, não acontece nada. Já no Kailus, não. Primeiro, se a cada pontuação você não tiver o mínimo de casinhas que tem lá no tabuleiro, você vai tomar uma pontuação negativa. Então, é uma corridinha mesmo para você colocar casinhas para ganhar favores, mas também para ganhar pontos negativos. Mas se você for lá também e não fizer, meu amigo, também você vai tomar na tarraqueta. Então, deixa o jogo bem mais punitivo nessa questão de construção lá em Kailus. Você precisa prestar muita atenção para ver se você vai ou não, porque se você faz uma estratégia, um planejamento ruim naquela rodada, pode ser que você perca pontos ao invés de ganhar. E também olhar se não está chegando a pontuação ali para você correr, colocar as casas necessárias para pontuar. Na verdade, você precisa ter pelo menos uma casa. Desculpa, gente, você precisa ter pelo menos uma casa para não tomar ponto negativo. E tem uma quantidade de casas ali necessárias, no mínimo, para você ganhar favores, que é outra coisa também totalmente diferente. Outro ponto também que vai diferenciar esses jogos aqui é com relação ao seu gerenciamento de recursos, essa mecânica que existe nos dois jogos. Só que no Kailus 1303 agora não existe a figura de dinheiro. Eles tiraram um recurso do jogo. O dinheiro do Kailus 1303 são seus próprios trabalhadores. Tudo é em torno desses trabalhadores. Então, aquelas ações clássicas que tínhamos de, eu posso dar um recurso para ganhar 2 moedas, ou eu posso comprar um recurso ou 2 recursos por uma quantidade de moedas, não existe no Kailus 1303. Aqui é sempre trabalhador. A ação ainda existe. Eu troco um trabalhador para pegar uns 2 recursos, ou 2 recursos para pegar 3 trabalhadores, funciona da mesma forma. Mas aqui o dinheiro do jogo, no Kailus 1303, são seus trabalhadores. E todos os trabalhadores que você coloca ali no tabuleiro, eles vão para um acampamento, que é uma área nova do tabuleiro, e aí você vai tentando recrutar esses seus
trabalhadores para jogar as outras rodadas. Então é um dinheiro do jogo meio que embutido com um trabalhador. Então para você mover o Provost, você vai pagar em trabalhador e assim por diante. Mais um detalhe aqui que pode desagradar alguns, porque quando você tirou um recurso aqui, você diminuiu a complexidade do jogo sim. Porque no Kailus, como você tem o recurso do seu trabalhador e o dinheiro em si, acaba que você precisa gerenciar muito bem a quantidade de trabalhadores que eu tenho, aonde eu vou pôr e o dinheiro que eu tenho para poder fazer as ações que eu quero. Porque quando você passa, você vai pagando mais caro para colocar as ações. Claro que no Kailus 1303 também fica caro, mas ali você está só com a questão do trabalhador. Então você vai gerenciar os seus recursos que você tem no jogo e mais seus trabalhadores. Enquanto que no Kailus você tem os recursos, os seus trabalhadores e o dinheiro. Um outro ponto aqui que esses jogos vão se diferenciar é com relação à construção de residências e monumentos. E aqui os jogos simplesmente eles se afastam completamente, gente. Porque no Kailus, para você construir uma residência e também construir um monumento, é uma ação. Você precisa lá e fazer a ação. Então você gasta dinheiro e você gasta trabalhador. No Kailus 1303 não é mais. É uma fase da rodada. Depois que você aloca, depois você faz as ações, depois você vai construir lá no castelo, vem uma fase meio que de final de turno em que você vai fazer de forma automática a construção das residências. Então se você foi lá na fase 2 do jogo, né? Colocou um seu trabalhador na ação que faz com que você coloque uma casinha sua nas construções iniciais, na fase 4 daquela mesma rodada, você vai girar de forma automática e obrigatória todos os espaços iniciais que tem alguma casa do jogador. Aí ele pega e vira uma residência. Depois disso, o jogador pode, se quiser e tiver recursos, construir um monumento. Então não é mais uma ação, faz parte de um processo, de uma fase de uma rodada. Enquanto que no Kailus são duas ações distintas. E isso também diminuiu bastante a complexidade do jogo Kailus 1303 para o Kailus 2005. Porque você não precisa mais pensar em, vou fazer residência, então eu preciso pensar no dinheiro para colocar meu trabalhador naquela ação para depois conseguir fazer um monumento. No Kailus 1303 difere apenas um pouquinho, você precisa ir na ação para colocar a sua casinha em uma das casas iniciais, e isso é apenas uma ação que tem no jogo, e aí depois você já forma a residência. Mas o que difere aqui é a questão de você construir os monumentos, gente. Porque no Kailus é ação também para construir monumento. Às vezes vai ter só uma, se o pessoal não construir aquela outra, não ter duas ações ali no jogo, às vezes o pessoal constrói só uma, você vai ter só uma ação de construir monumento. No Kailus 1303 não. Se você conseguiu ali 3 casinhas e viraram residências, você pode ir pegando recursos, fazendo aquele combo, e aí numa determinada rodada, na hora que você vai construir esse monumento, que faz parte desse processo aí, na hora que você vai passando as rodadas, aí você pode construir 3 monumentos de uma vez, ganhando pontos de vitória e também alguns outros benefícios. E a última coisa que eu vou colocar aqui é que o Kailus trouxe um papel de personagens com poderes diferentes. Sim, não existe no Kailus esse papel de personagens. No Kailus 1303 tem. São vários personagens com poderes distintos que quebram regras, deixam outras ações mais poderosas, e aí você vai escolher algum deles, dependendo da quantidade de jogadores, e vai colocar em jogo. Esses personagens, eles são muito interessantes, eu gostei bastante deles, porque eles trazem uma estratégia de planejamento diferente a cada partida. Porque se um determinado personagem sai num jogo e não sai no outro, muda bastante o feeling do jogo. Além disso, tem a possibilidade de você ficar roubando personagens dos outros jogadores e dando aquele feeling de take that não tão forte e firme, mas que ainda assim ajuda bastante na tensão do jogo. Bom, gente, acredito que essas foram as principais diferenças que tem entre o Kailus 1303 e o Kailus de 2005, o Kailus clássico. Aqui vocês precisam avaliar muito bem o que vocês querem do jogo. Colocando em pormenores, o Kailus 1303 ele teve uma redução na sua complexidade. Eu posso dizer que ele quase virou um jogo de entrada para alocação de trabalhadores. Ele ainda é um pouco mais complexo que o Stone Age, mas é como se fosse assim, se colocássemos em passos para colocar uma pessoa no mundo euro para conhecer os jogos. Você poderia começar com o Ticket to Ride, depois vai para o Stone Age, depois você já pode ir para um Kailus. Sendo que no clássico, o de 2005,
não dá para fazer isso. Primeiro que o gerenciamento de recursos dele é muito forte, tem a questão da penalização, e o take debt dele é muito mais acirrado. Claro que existe ainda a função de provost no jogo. Existe, você pode sacanear e precisa sacanear um amiguinho no Kylos, seja no de 2005 ou esse agora de 2019. Você precisa voltar, você precisa ir pra frente, precisa fazer com que o jogador perca trabalhadores, que é o dinheiro do jogo. Esse papel ainda existe. Mas no Kylos de 2005, ainda tinha essa questão do dinheiro. Você perde dinheiro quando você aloca trabalhador. Isso pesa muito. Então, quando o jogador vai lá e faz com que você não faça aquela ação, a raiva é maior, fazendo que o jogo não seja adequado para iniciantes. Então, aqui já colocando é que o Kylos, sim, ele deu essa redução. Mas, ao mesmo tempo, na minha humilde opinião, ele ficou muito mais dinâmico e fluido, coisa que no Kylos não tinha. Essa é uma das grandes reclamações que tem do Kylos. Muita gente acha ele um jogo travado, bloqueado, e realmente ele o é. Porque como o jogador ele tem esse controle de eu vou mover o provost para frente, para trás, e o jogo ele só termina quando ele passa um determinado espaço ali do tabuleiro, vai ficando travado. Parece que o jogo não desenvolve. Então você vai pegando recursos, e o provost vai andando às vezes volta, vai, volta, e não vai andando, às vezes tem construção pra cacete lá na frente, e tem um jogador que não deixa ir pra frente e acaba se arrastando um pouco. Tem essa sensação, sim. Tem gente que sente essa sensação quando tá jogando Kylos. No Kylos 1303, não. Como são 9 rodadas, cara, é muito dinâmico. Você tem que realmente pensar. Pensa à frente também, é claro, mas é aquela, velho, preciso dos recursos para construir esse monumento antes daquele jogador para eu pontuar, porque já está na 7ª rodada. E, cara, vambora. Acaba que o jogo anda muito mais rapidamente. Você consegue usar quase todas as construções. O que fica em perigo no Kylos 1303 são aquelas construções muito perto do Provost. Coisa que no Kylos, às vezes tem construção lá pra frente, velho, que você tá construindo, e o Provost tá bem pra trás. Então, assim, esse é um detalhe que os dois jogos se diferenciam. O Provost de 1303 sempre anda até a penúltima construção e a última construção. No Kylos, não. E isso dá essa sensação de travamento, bloqueio, parece que ele não é fluido. Mas, para quem gosta de jogos cuja marcação é forte, com essa interação, o Kylos de 2005 tem muito mais que no Kylos de 1303. Você sente que a sua ação pode atrapalhar muito mais forte o amiguinho. Você pode ficar travando que o jogo não se desenvolva, mas para o seu bem, porque ele está pegando recursos e você pode, em uma ação, fazer muitos pontos construindo várias construções ou já colocando 3 ou 4 casinhas quando você vai construir o castelo de Kylos. Então, esses dois pesos aí você precisa avaliar. Se você gosta de um jogo mais travado, interação mais forte, planejamento estratégico futuro, precisa ser muito bem pensado de uma forma bem mais estrita mesmo daquilo que você precisa fazer no agora e no futuro, o Kylos ele te dá mais isso. Mas você quer um jogo fluido, em que te passa essa sensação realmente, precisam ser urgentes, e ainda você pode atrapalhar o colega, fazendo que ele perca algum tipo de dinheiro, mas tendo uma sensação de um dinamismo muito mais forte, o Kylos 1303 vai te dar essa sensação maior que o Kylos clássico de 2005. E você, Paladino Monge, qual é o que você escolheu? Gente, eu gosto muito do Kylos, eu já fiz até um review aqui, acho ele um puta jogo de alocação de trabalhador, acho ele sensacional, mas eu vou de Kylos 1303. E olha que eu gosto de jogos pesados e olha que eu gosto de jogos travados também. Eu sou apaixonado, por exemplo, jogos do Vital Lacerda, que você sente que realmente é bem travadão ali. Eu gosto desse estilo de jogo, cobertor curto. Mas o jogo Kylos 1303, o dinamismo e a fluidez que o jogo trouxe, deu uma melhorada muito no jogo Kylos. Até pra mim, que gosto bastante do jogo. Realmente essa sensação de que, cara, parece que o jogo não está se desenvolvendo, acontece quando você joga o Kylos. Claro que nem sempre em toda partida, depende da mesa que você está. Mas com jogadores competitivos e jogadores que observam o que pode acontecer, cara, eles vão fazer muita ação do Provost e vai travar. Então acaba que o jogo ele passa um pouco além daquilo que é necessário. E o próprio designer percebeu isso, as reclamações que tinha na comunidade, e fez o Kylos 1303 com o número certo de rodadas que dê todo esse feeling do Kylos, de pegar recursos, fazer construções, auxiliar no castelo, ganhar favores e pontos de vitória. E essa dinâmica aí é que conquista, além do ponto de que ele colocou
personagens com poderes distintos, que faz com que as partidas fiquem com uma rejogabilidade muito grande, e que ficou acessível a novos jogadores, o que é sensacional. E sem tirar o ponto de que jogadores experientes podem jogar o Kylos 1303 e que vão curtir. Então, para mim, foi uma reimplementação, uma repaginada muito boa, que deixou o jogo melhor sim, na minha humilde opinião, e é por isso que eu escolho ele aqui. Mas aí fica aquela pergunta, poxa, eu tenho o Kylos 2005, preciso vender para comprar o Kylos 1303? Ou eu posso ter os dois na coleção? Cara, para mim você pode sim ter os dois na coleção, tá? Porque eles vão dar sensações distintas, inclusive. Como eu já falei, o Kylos ele dá a sensação de bloqueio, de trava mesmo. E é interessante, às vezes, você passar para jogadores, porque tem jogos, em sua essência, que são assim. São jogos travados, são poucas ações, você não tem muito recurso, você não consegue fazer tudo aquilo, o coleguinha pode te atrapalhar, te travar, e o Kylos te dá isso também, de uma forma bem gostosa de jogar. Da mesma forma, você pode pegar, eu quero apresentar o Kylos porque tem o DNA dele, você sente que o Kylos está ali, só que de uma forma mais, vamos dizer assim, simples. E aí você pode trabalhar com o Kylos 1303. Então, eu acho sim, você pode ter os dois jogos na coleção, mas se você já tem o Kylos 2005, eu jogaria o Kylos 1303 e veria se eu pegaria. E se você não tem nenhum dos dois, aí eu vou dar a minha opinião, eu iria do Kylos 1303, como eu já disse aqui, pra mim deixou o jogo melhor. Sei que muita gente vai me xingar aí nos comentários, não xinga não, gente, é só a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, o que eu coloco é, jogue o jogo. Experimente tanto o Kylos quanto o Kylos 1303. O Kylos clássico você pode jogar no BG Arena. Ele te dá toda a sensação do jogo em si. Claro que no tabuleiro mesmo, o analógico, é muito melhor, mas o digital já dá para você ter essa sensação desse jogo ali, de como ele funciona. E aí você pode olhar o nosso gameplay aqui do Paladino vs Monge, do Kylos 1303 e ver como eles se diferem, como você consegue ver essas pequenas diferenças que eu coloquei aqui nesse vídeo. É isso, gente. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí, além da minha opinião, é claro, as diferenças que tem nesses dois jogos. Posso ter deixado uma coisinha ou outra. Se quiser, deixa nos comentários aí algum outro ponto, se você conhece os dois jogos. Ah, qual o ponto aí que eu deixei? Aí eu falo, comento também, para ver se eu acho que realmente é uma diferença tão grande assim, que faz com que os jogos se separem, né? Porque a ideia desse quadro Vou de Qual Jogo é mostrar não somente as diferenças, mas passar também que, apesar dos jogos serem bastante semelhantes, eles também são bastante distintos, inclusive podendo ter ou não, depende de você, os dois jogos na sua coleção. Me despeço aqui, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like gostoso, beleza? Beijo do Paladino Monge, até a próxima. Fui!